Olá, meus queridos, vamos dar continuidade no nosso módulo 4 dos distúrbios gastrointestinais, né, que são muito importantes para a saúde, uma vez que o nosso trato digestivo e absortivo também, deveríamos falar, né, é fundamental para todo o nosso processo de sobrevivência e saúde, né? Então, vamos começar agora falando sobre a incidência, né, desses distúrbios intestinais. Já falamos no vídeo anterior, falamos da parte estomacal, né? E agora nós vamos nos concentrar no intestino, que é realmente o local de absorção que controla toda essa parte de captar os nutrientes, né? Então nós vemos que, por exemplo, com relação à incidência, né, de doenças inflamatórias intestinais, a sigla IBD do inglês, né, ou IBD, né, Intestinal Bowel Disease. Então é uma sigla, às vezes eu coloco em inglês porque o que acontece, né, toda a literatura, né, em inglês, então nos facilita já termos essas siglas em mente. Então, o IBD, o IBD, ela vai englobar todas essas doenças inflamatórias intestinais, né? Então, ela vai englobar a colite ulcerativa, que é a sigla, né, ulcerative colitis, né? E também Crohn disease, que é a doença de Crohn. E com isso nós temos uma incidência relativamente pequena, mas obviamente importante, porque 38 para 100 mil habitantes não é algo desprezível, né? E essas pessoas se tornam pessoas muito vulneráveis com relação à saúde, em função de terem comprometimento exatamente no principal órgão absortivo do corpo, né? Que é o intestino delgado. Então, aqui no Brasil, alguns conterrâneos nossos, né? Martins Volpato e Zago Gomes, fizeram também em 2018 uma avaliação estatística, né? E eles encontraram uma predominância, a exemplo do que ocorre em nível internacional, nas estatísticas, nós conseguimos reproduzir isso até num nível um pouquinho mais marcante, né? Uma predominância da colite ulcerativa, né? Então, realmente, isso aqui nós temos que nos debruçar nisso, porque isso vai ser muito importante para melhorarmos a condição das pessoas, né? Independente até de que patologias agregadas vão surgir desses processos de inflamação intestinal. Bom, aqui nós temos uma coisa maravilhosa, né, que nós projetamos para vocês, exatamente as vilosidades, né, essa microanatomia do intestino que nos mostra uma coisa maravilhosa em relação à superfície de contato, né, como ela é aumentada através das vilosidades. Sensacional isso, né? E assim, com essas vilosidades intensamente irrigadas de vasos sanguíneos, azulzinhos e vermelhos, e também linfáticos, né, que são esses amarelinhos. Ou seja, é uma estrutura orgânica e tecidual extremamente especializada, e aqui nós vamos conseguir absorver, inclusive, substâncias medicamentosas, né? Eu chamo a atenção, às vezes, como a gente fica impressionado, né? 1 miligrama, meio miligrama de um medicamento, como existem vários medicamentos, né, nessa faixa de dosagem, como pode ser absorvido exatamente por essa estrutura que nós estamos mostrando ser uma estrutura com uma superfície imensa de contato. Vocês vejam que de um comprimento, né, bruto, né, de 4 a 6 metros, né, nós vamos para 300 metros quadrados de superfície quando nós temos essas estruturas
que são extremamente especializadas na absorção de nutrientes e substâncias, né? Então isso aqui, ó, percorrendo todo esse caminho, né? Porque também com a pressão que existe, né? A pressão osmótica e também da luz intestinal do lúmen, né? Então essa pressão ela vai forçando, né? As substâncias a poderem estar sendo absorvidas aqui. Então isso é muito importante que esteja íntegro toda essa mucosa, porque quando nós temos falhas nessas estruturas, né, nesse tecido, né, nós vamos ter sérios problemas, porque aí nós vamos perder a seletividade desse órgão, né, a seletividade de um órgão que ele vai selecionar aquilo que pode e aquilo que não pode realmente ser absorvido, né? Então nós temos que ter esse cuidado muito grande com essa estrutura, né? Evitarmos alimentação inadequada, evitarmos muita alimentação também condimentada, exageradamente condimentada, também processada, não é isso? Porque excesso de álcool, principalmente o álcool destilado, que ele é muito forte, uma bebida como uísque, conhaque, são bebidas que atingem assim 44, às vezes mais, 44% ou mais de álcool. Então, quando elas são ingeridas, uma boa parte dessa bebida, ela passa do estômago para essas estruturas, que vai ser muito agressivo, né? Então, eu sempre digo, óbvio que a gente não está fazendo aqui campanha, né, contra o uso do álcool, mas sim campanha contra o abuso do álcool, né, o uso social e bem regrado, né? Desculpa. Então a gente, óbvio que não tem como impedir isso, né? A civilização humana ela tem já muito arraigado, né? Esse uso de social do álcool, mas a questão é que a gente tem que ver, né? Como usar isso, a frequência, a bebida destilada, ela vai agredir muito isso aqui. Então vamos ter bastante cuidado com isso, né? Aqui você veja a produção de mucina. Essa mucina espetacular é a principal proteína do muco. E o muco é que ele vai revestindo todo o nosso intestino, como também a parede do estômago. Esse muco é que é fundamental para a proteção, né? Para evitar agressões e quantos produtos químicos, né, nós estamos ingerindo junto com a alimentação enfim, quantas situações, o próprio álcool, como acabamos de falar. Então é o muco que ele vai permitir que essa mucosa ela fique protegida, como no caso do estômago também. No caso do estômago, um pH aí chegando a 1,5, muito ácido, né? Se nós formos para um laboratório fazer uma análise ácido-base, né? Quando nós temos um pH 1,5, nós sabemos que é muito agressivo. Se colocarmos em contato com a mão, por exemplo, os dedos, nós vamos ter queimaduras. E o estômago suporta, devido à mucina, devido ao muco que vai nos proteger. Por isso que, quando a gente fala aquermância, não é isso? Aquermância eu comentei aqui, quer dizer, não nesse curso de agora, de 2024. Já lá atrás, né, em 2016, eu tive contato com estudos da aquermância, era uma coisa ainda nova, né? E eu falei, quem esteve comigo em aulas presenciais, por exemplo, nos módulos anteriores, 2019, 2017 também, que eu fiz lá, a gente fazia no hotel lá em Copacabana, né, que a Avena sempre nos deu esse patrocínio, né? Então nós podemos voltar a fazer também aulas presenciais. Eu gosto muito desse contato com vocês direto, né? E é bacana, porque aí perguntas que surgem também no final, a gente pode voltar
Se vocês quiserem, dê um likezinho assim, tipo presencial, alguma coisa, lá no nosso grupo, né? Que a gente tem os grupos de vocês todos reunidos em 2 grupos, né? Então é só manifestar que a gente se programa aqui. Então o Akkermansia, que eu já venho falando há muito tempo, é um probiótico importantíssimo. Não era praticamente nem comentado até 2015, 2016, né? E quando um cientista belga ele faz esse estudo e prova que o Akkermansia é uma bactéria, primeiro, de um filo totalmente diferente. Ela não pertence a filo de bacteroidetes, ela não pertence a grupo de lactobacilos, nem a bifidobactéria. Ela é um grupo chamado Archaea. E Archaea vem de arcaico e vem de antigo, ou seja, já foi designado um grupo de bactérias no intestino que é considerado nativo, bem antigo, né? E a Akkermansia faz parte desse grupo que possivelmente são os primeiros colonizadores. São esse grupo da família Archaea. E o Akkermansia, ele se destaca como? Ele se destaca exatamente por ser um produtor de mucina e também se alimentar de mucina. Então ele estimula mais produção de mucina, ele usa a mucina também como alimento. Então, ou seja, quando a Akkermansia ela está abundante no local, né, no intestino, aquele local vai ser muito rico em muco. E isso que nós precisamos. Nós precisamos aumentar o muco. É fundamental que a gente tenha uma abundância de muco no intestino, né? Como também no estômago, né? Então você veja, né, que era desconhecido há bem pouco tempo, nesse trabalho aqui de 2019. Então eles, para você ver como é uma coisa nova, né? Em 2019 eles colocando assim que a Akkermansia é um probiótico promissor. E hoje só se fala em Akkermansia apenas 5 anos depois. Então, eles perceberam que a diminuição dos níveis de Akkermansia está relacionada com doenças, né? Com doenças importantes, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças inflamatórias intestinais e, inclusive, doenças do comportamento, como o próprio autismo, que hoje nós não dizemos mais autismo, né? Nós dizemos doenças do espectro autista, porque nós temos uma variedade muito grande, né, desses pacientes que apresentam níveis diferentes de autismo, desde os mais graves até mais suaves, né? Então, realmente esse trabalho ele mostra para a gente, né, como é importante a presença do Akkermansia no intestino. E eles verificaram, interessantemente, que no jejum ocorre aumento nos níveis do Akkermansia, né? Então, eles perceberam, por exemplo, que os pacientes com câncer, que infelizmente eles reduzem muito a busca pelo alimento, né? E aí perceberam que tinha uma contagem maior de Akkermansia, né? Por uma razão até não boa, né? Porque está tendo um jejum forçado aí por outras situações de uma doença muito mais grave que é o câncer. Mas, enfim, eles avaliaram tudo isso para nos dizer que realmente existe essa relação com o jejum. Então, a Akkermansia, ela vai ser muito importante, ela vai melhorar a tolerância à glicose, ela vai reduzir a inflamação, inclusive no tecido gorduroso, nos adipócitos. Então, são vários fatores importantes. Vejam esse estudo, que eu acho muito interessante aqui, focar a questão do envelhecimento. Ora, nós sabemos que envelhecimento é um desafio para a medicina de hoje e o será cada vez mais, porque nós estamos atingindo
maior longevidade. Então, nós precisamos ter uma longevidade com saúde. Não é interessante, em modo algum, nós termos longevidade com essa gama imensa de doenças, hoje até relacionadas com a terceira idade, né? Até são chamadas doenças da terceira idade. Então, não é o que a gente está buscando. Então, nesse caso aqui, eu acho interessante nós analisarmos, né, esse estudo em vivo, né, com animais de laboratório, em que nós verificamos que a idade, infelizmente também nesse caso, ela vai contribuindo para diminuir a quermância. E quando é recolocada a quermância nesse modelo em vivo, né, o que se verifica é que há uma melhoria muito grande no intestino desses animais que foram testados. A espessura da mucosa melhorou, porque um dos aspectos ruins do intestino e da disbiose é o afinamento dessa mucosa, que fica cada vez mais frágil, né? Se nós pudermos voltar aqui rapidamente, vou voltar aqui rapidamente, né? Então, o afinamento, né, dessas estruturas é um dos aspectos que nos traz maior vulnerabilidade para o intestino. Então, a reposição de Akkermansia nos animais idosos melhorou bastante a condição de rigidez da mucosa intestinal. Aqui você veja, por exemplo, a Akkermansia relacionada com problemas imunológicos, de hipersensibilidade, alergias, inclusive asma, né? Nas crianças que tinham Akkermansia em níveis menores. Essas crianças que apresentaram maior índice de problemas respiratórios, incluindo asma. Então, isso foi publicado agora em 2019, numa revista importante de alergologia e imunopatologia, né? Então, realmente, como ele coloca aqui, as quantidades de Akkermansia também situam uma outra bactéria comensal, que é o Faecalibacterium prausnitzii. Então, nesses pacientes com alergia, eles estão comparando os níveis desses probióticos com indivíduos saudáveis, né? Os resultados foi que se verificou uma redução nos pacientes em relação aos saudáveis, aos indivíduos saudáveis, né? Isso foi realmente bastante interessante. Aqui você veja um aspecto muito importante. Como nós vamos adotar estratégias para aumentar a nossa tão requerida Akkermansia no intestino. Primeiro pensamento, vamos repor a Akkermansia. Aí temos um pequeno detalhe, porque nós não temos ainda a Akkermansia liofilizada viável para recomposição, como nós temos os outros probióticos liofilizados, que ao administrarmos, né, no pó liofilizado, ele se recompõe, ele retorna à vida ativa à medida que ele é reidratado no próprio trato gastrointestinal. Nós não temos a Akkermansia ainda nessa forma, nós temos biomumps, que são formas lisadas de bactéria, que nós vamos falar mais adiante, né? Então, qual é a melhor estratégia que nós estamos vendo? Os cientistas estão buscando para aumentar a Akkermansia. Eles estão verificando que alguns tipos de bactérias podem ajudar muito a aumentar o número de Akkermansia. Nesse estudo aqui, publicado há pouco tempo também, em 2017, eles verificaram que dois probióticos muito conhecidos nossos, o Lactobacillus rhamnosus e o Bifidobacterium longo variação lactis, esses dois, muito comuns, que nós temos à vontade aí para suplementar, né? De boa qualidade, eu sempre digo, com maior concentração possível por grama. Como a avena tem os melhores probióticos, né? Com 100, 120, alguns com 150 bilhões de unidades colonizáveis por grama. Então nós temos à vontade esses dois
essas duas espécies. E o que está sendo comprovado é que tanto o Lactobacillus rhamnosus como o Bifidobacterium longo, variedade Lactis, ele aumentou a abundância do Akkermansia muciniferum, né? Isso foi muito interessante, que esse estudo feito em vivo, né? Então nos mostra já uma realidade biológica, né? Porque os estudos em vivo são muito importantes. Com humanos ainda nem se fala, mais importantes ainda, né? Mas todos os estudos em vivo nós devemos sempre considerar muito, né? Eu me lembro de eventos em que participava como toxicologista, que eu também sou toxicologista, né, e farmacologista, discutindo a validade dos estudos em vivo e às vezes quando algum elemento assim participante da mesa, né, se pronunciava um pouco cético em relação a isso, nossa, grandes nomes cientistas nossos brasileiros, né, o próprio Dr. Vitor Matsudo de São Paulo, e tantos doutores, doutor Carlini, com quem eu trabalhei no Ministério da Saúde, doutor Zanini, querido também, que foi meu chefe lá, eles falavam, gente, os estudos em vivo são um reflexo mais imediato e próximo do que vai acontecer com a gente, ser humano, em contato com essas substâncias, né? Então, não se pode diminuir a importância, jamais, dos estudos em vivo, porque foram eles que construíram toda a farmacologia que nós usamos hoje. Inclusive, nós temos um grupo de drogas, chamados drogas órfãs, que foram desenvolvidas nos anos 50 e 60, em que o protocolo bem sofisticado que nós temos hoje, né, para fase final de liberação de um produto, né, novo, medicamentoso, que são os estudos com humanos, né, são chamados estudos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, né, aumentando, somente fase 3, fase 4 já é com humanos, e aumentando o número de pessoas testadas, né? Então, isso é uma evolução, obviamente, mas não podemos descartar nem menosprezar os estudos realizados com os animais de laboratório, né? E curiosamente, ou não curiosamente, porque eu acho que nada é por acaso, né? Tudo isso que foi projetado em termos de vida no planeta, a gente vê que é difícil aceitar como uma coisa aleatória ou simplesmente de seleção natural, desculpe aí Darwin e tudo, mas hoje nós já temos muitos cientistas que dizem que isso aí, esse próprio DNA nosso, não foi por acaso não, isso foi projetado por alguém. Mas enfim, voltando aos animais, a gente vê que os efeitos tóxicos no animal, vou falar uma coisa que eu estudei muito na minha fase mais jovem, que eu trabalhava como toxicologista no Ministério da Saúde, nosso querido Dr. Valdemar de Almeida, Ciro Prenholato, essa turma top, que eu fui abençoado de ter tantos professores assim. Então, o próprio professor Ciro Prenholato, da UF, falava, gente, o inseticida organofosforato, que mata o inseto, o mosquito, ou mesmo um outro inseto, né? Tipo formiga e outros, blatela e tudo mais, ele ataca o sistema nervoso do inseto. Exatamente numa enzima, acetilcolinesterase, né? Inibindo a atividade dessa enzima e causando um acúmulo de acetilcolina que vai desequilibrar todo o sistema simpático e parasimpático, que ficam em equilíbrio, né? Entendeu? Então, o parasimpático, colinérgico, e o simpático, adrenérgico. Então, no ser humano, o que acontece? É a mesma coisa. É o mesmo efeito tóxico, é a mesma enzima. Então, gente, vamos sempre valorizar os estudos em vivo, né? Embora hoje também haja já muito questionamento em relação à questão de crueldade animal, e isso está mudando. Vocês vejam que nós já estamos indo para os estudos com as células-tronco chamadas pluripotentes, que simulam mini-órgãos em placas de Petri. Exatamente porque eu acho que dentro, em breve, não vamos ter mais também. Porque há muita, hoje, rejeição, por exemplo, cães, os primatas, por exemplo, chimpanzés, né? Já há muita restrição a usar esses irmãos biológicos nossos para
esses testes que acabam levando a problemas sérios, né? E os cães também, então ficaram os roedores, ratos, né? E o mus, que é o camundongo, né? Então o rato e o camundongo ainda são usados. Mas vamos nos preparar em breve, porque nós vamos ter somente testes com pluripotent stem cells, que são simulações de órgãos que bem sofisticadas. Esses cientistas, eles pegam do rim, por exemplo, células troncos pluripotentes, simulam um micro-rim. E ali eles vão testar, por exemplo, né, toxicidade em diferentes órgãos e metabolismo também, tá, minha gente? Então vamos voltar aqui, ó. Então aqui a gente vê que com o Lactobacillus rhamnosus e com o bifidobactério longo variação lactis, nós temos essa grande melhoria na flora intestinal desses animais testados. Então nós podemos usar para melhorar a aquermância no intestino esses dois, sempre associando um prebiótico como o GOS, que é o galacto-oligosacarídeo. Ele seria o melhor probiótico, o prebiótico, desculpa, porque é o natural, inclusive, né, quando nós estamos sendo amamentados por nossa mãezinha, recebemos também lactobacilos da mamãe e recebemos esse aqui, esse galacto-oligosacarídeo, que é do leite humano também. Então é um excelente prebiótico, superior ao que nós conhecemos há muito tempo, que é o FOS, o fruto oligosacarídeo. Então agora nós temos o GOS, galacto-oligosacarídeo. E temos também a folha de louro, não vamos esquecer a folha de louro. Eu falei anteriormente a vocês no vídeo anterior, né? Os estudos com o louro, Laurus nobilis, né, que é o nome botânico. Gente, o louro é tudo de bom. Antioxidante, prebiótico, favorece o crescimento de boas bactérias no intestino, está sendo intensamente usado hoje como suplemento os extratos secos da folha de louro, tanto na Europa como nos Estados Unidos. A Europa, com o Mediterrâneo ali, tudo aquilo, aquela dieta do Mediterrâneo, muito louro. Eles usam muito. Eu sempre falo a vocês que a dieta do Mediterrâneo, durante um período inicial, as pessoas focaram muito azeite de oliva virgem e pescado. Não é só isso. Eu vou dizer a vocês que talvez a parte mais importante da dieta do Mediterrâneo sejam os vegetais que eles usam, que vão conter flavonoides muito especiais. Eu cito logo de cara o camferol e a fisetina, que nós não encontramos em alimentação comum. Tipo assim, são mais restritos, tá? O camferol na alcaparra, a fisetina na folha do louro. Ah, mas professor, tem fisetina também no morango? Tem. Simplesmente quase 50 vezes menos. Entendeu? Então, quando a gente fala as principais fontes, são as fontes concentradas. E essa dieta do Mediterrâneo explora muito esses temperos. Louro lá não é usado só no feijão, como a gente faz aqui no Brasil. É em tudo eles temperam com louro, carnes, peixes, molhos, louro à vontade, né? Então, vamos pensar também em adicionar aqui as nossas bactérias, né? Voltar aqui para o slide, os nossos probióticos. Vamos pensar em adicionar, além do prebiótico clássico, que pode ser o GOS ou o FOS, um pouco do extrato seco do louro, que podemos entrar também com 100 miligramas. É uma sugestão que eu faço a vocês, né? Que pode ser prescrito com o nome de Laurus nobilis. Laurus nobilis, né? Se vocês quiserem, eu depois até eu vou mandar o caderno de fórmulas para vocês, que eu mando esses slides todos, né? Eu vou acrescentar para facilitar. E nós temos também o Biomamps AKK, que seria o Biomamps Akkermans. Eu vou explicar mais à frente o que é o Biomamps, mas eu vou dar uma pinceladinha aqui. O Biomamps não é a bactéria viva, tá? Quando a gente fala liofilizato, todos esses probióticos que nós falamos, lactobacilos disso, daquilo, bifidobactéria daquilo outro, Streptococcus thermophilus, tudo isso liofilizado é vivo, está inativado
pelo processo da liofilização. Ele foi desidratado crioscopicamente, ou seja, em temperaturas muito baixas. Mas quando nós ingerimos no ambiente orgânico, biológico nosso, ele vai ser reativado, porque ele vai reidratar, não é isso? Ele vai reencontrar temperaturas compatíveis com a vida, que é a nossa temperatura interna, variando internamente até 38 graus, aqui, visceralmente, né? 39 às vezes, externamente 36,5, 37. Tudo certo. Então, é uma coisa. Quando a gente fala em biomumps, é outra coisa, tá? O biomumps, ele vai ser um lisado de uma bactéria, um probiótico, digamos, tá? Então, o que é o lisado? O lisado morreu. É feito um trabalho, muitas vezes com ácidos, destrói a parede bacteriana. Então, esse lisado, ele aí já não vai mais viver. Ele vai ter, sim, vai ter os componentes desse probiótico. Que são os componentes? São proteínas da membrana dele, da membrana celular, da parede celular, né? Flagelina, várias proteínas, que são específicas também, né? De cada tipo de probiótico vai ser diferente. Então, o que eles descobriram? Que esses lisados também são importantes, porque eles vão estimular no nosso organismo uma resposta favorável imunologicamente, se forem probióticos, né? Então, esses probióticos, como o biomumps, na forma de biomumps da Akkermansia, ele vai dar uma resposta ao organismo de Akkermansias que foram destruídas. Isso poderá, de alguma forma, por feedback, que é o corpo todo está se compensando, né, o tempo inteiro, pode haver a facilitação para aumento de população de Akkermansia. Então, isso é importante porque nós temos isso para usar, né? Então, é um produto disponível, temos isso lá na farmácia à venda, podemos estar prescrevendo para eles, que temos lá doutor Rezende, farmacêutico de plantão da qualidade, sempre para nos esclarecer nas dúvidas também sobre como usar e tal. No caso, fora das refeições, tá? Os biomumps. Os probióticos, nós preferimos em jejum, se vamos dar uma segunda dose ao deitar, tá? Se formos dar uma segunda dose, mas sempre a dose principal em jejum. E preferencialmente nas cápsulas entéricas para entregarmos esses probióticos no intestino, que é onde a gente precisa deles, não é isso? No estômago não é um órgão de colonização bacteriana. Ao contrário, quando coloniza a bactéria no estômago, nós temos problemas com o quê? Com a Helicobacter pylori, que não é uma comensal até, mas ela é uma comensal patogênica, que ela nos causa doença, nos causa gastrite, nos causa uma série de problemas, tá? Pode até evoluir para úlcera. Então, nós vamos ver que, de uma forma geral, a gente prefere as cápsulas entéricas, porque elas vão entregar esse material no intestino. Elas conseguem atravessar o estômago e, com isso, protegem, né? Alguns casos excepcionais que eu vou mostrar a vocês, nós usamos, por exemplo, formas de probiótico para mastigar em jujuba ou pastilha para o estômago, sim, excepcionalmente para combater o Helicobacter. Aí tem que ser estômago. Então aí nós não vamos botar a cápsula entérica, que é o caso, por exemplo, de uma bactéria muito poderosa, probiótica, nossa amiga, Lactobacillus reuteri, o leão das bactérias probióticas, mais forte, que produz 3 bacteriocinas, tá? A reutericina, reutericiclina e reuterina. São 3 armas poderosas que eles usam para eliminar bactérias concorrentes, não outras primas e irmãs deles, não outras lactobacilos, mas patogênica, salmonella, klebsiella, tudo isso, tá? Escherichia coli, ele pega pesado. Então, realmente, nós, em alguns casos, vamos usar o probiótico
Só nesse caso, né, do Helicobacter, que nós não vamos usar a cápsula integra. Aqui vocês vejam uma série de estudos maravilhosos sobre o uso dos probióticos em doenças inflamatórias intestinais. E aí nós vamos ter uma sequência de artigos. Esse aqui, por exemplo, ele coloca a questão inflamatória e como altera a modulação tão importante dos Toll-like receptors, que são, na verdade, receptores ligados às nossas células do sistema imunológico, que eles são sensores do que é self e do que é não self. Então, quando os Toll-like receptors eles são alterados, nós podemos ter uma série de problemas autoimunes, né? E problemas alérgicos também. Então, eles estão fazendo esses estudos aqui mostrando que essas doenças inflamatórias intestinais que elas vão causar realmente impactos imunomodulatórios nesses Toll-like receptors e vai abrir a porta para uma série de outras doenças. É onde a gente fala que do intestino nós vamos partir para todo o corpo com doenças inflamatórias articulares, muito ligadas a alterações na flora, problemas de comportamento, um próprio autismo, depressão. Já temos muitos estudos mostrando como esse intestino inflamado, que vai aumentar a permeabilidade, sempre lembrando que quando aumenta a permeabilidade do intestino, nós abrimos as portas para uma série de doenças, né? Então vocês vejam nesse estudo aqui interessante como eles recuperam as informações dos principais probióticos usados nas doenças inflamatórias intestinal, né? Então vamos citando Streptococcus thermophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, o nosso conhecido e original, o primeiro que conhecemos na medicina lá nos anos 50, Lactobacillus acidófilos, o pai de todos, né? O Delbrueck, que é uma variação uma variação do Helvéticos, né? Na família das bifidobactérias, né? O bifidobacterium longo, o bifidobactério breve, o bifidobactério infante. Então, quer dizer, esse grupo, o grupo que tem mais estudos publicados para melhorar a condição inflamatória intestinal. Nós vamos passar fórmulas para vocês agora, aqui adiante, com todos eles. Então fiquem tranquilos que nós já vamos passar as fórmulas, tá? E essa combinação é maravilhosa que vai reduzir indicadores inflamatórios poderosos como TNF-alfa, como interferon-gama e como as proteínas destruidoras de tecido, que são as metaloproteinases, especialmente a variação 2 e 9, que estão muito vinculadas a doenças inflamatórias articulares, né, das articulações articulatórias, né? Então, vamos ter bastante atenção e podemos estar utilizando esses probióticos, né? Nos ajudam tanto. Aqui vocês vejam os probióticos na prevenção da diarreia, o nosso leonino, o poderoso, mais forte de todos, que é o Lactobacillus reuteri. Ele associou com o Lactobacillus rhamnosus, muito importante, e o nosso Saccharomyces boulardii, que já é do reino fúngico, né? E que também vai nos ajudar bastante nessa melhoria de imunidade e melhoria também da inflamação intestinal. O uso desses probióticos é benéfico ao tratamento e prevenção da diarreia nas crianças, né? Esse estudo publicado aqui em 2018. Aqui nós temos o reuteri, né, o poderosão, contra a colite, estudos que foram realizados em vivo, né, e que eles nos mostram que foi bastante reduzida a colite nesses animais que foram induzidos à colite pela adição de um detergente na dieta, no caso na água de beber, que é o destransulfato. Esse destransulfato, o que ele vai fazendo? Ele vai limando todo o muco do intestino do animal, no caso, né? E essa mucosa vai ficar muito vulnerável à inflamação após alguns
dias de destransulfato, não há mucosa que resista. Então, eles induzem a colite violenta com destransulfato e depois eles tratam os animais para verificar a resposta. O L. reuteri, ele realmente teve um papel muito importante, reduzindo marcadores inflamatórios, de novo as enzimas metaloproteinase, interleucina 1 beta, interleucina 6, tudo isso mostrando realmente como é poderoso o nosso reuteri para melhorar o intestino. Aqui nós temos um estudo interessante associando o óleo de crio. Não sei se vocês lembram, o crio é um molúscozinho, mini molúscozinho do marítimo, né? E nem sei se me expressei corretamente ou se é crustáceo, né? Enfim, é um mini animalzinho marinho e que ele produz muito ômega 3, uma fonte absurda de ômega 3 e outras vitaminas também. Então, nesse estudo aqui, eles associaram o óleo de crio, o Lactobacillus reuteri e a vitamina D, né? E foi verificado também em vivo, em animais que foram induzidos, inclusive, a adenocarcinoma, e o resultado foi muito positivo. O resultado melhorou o estado clínico dos animais, né? Melhorou a interleucina anti-inflamatória, que é a IL-10, né? E teve uma melhoria bem marcante na inflamação intestinal, promovendo regeneração celular. Aqui você tem outro estudo com o lactobacilo plantar na inflamação intestinal, e esse in vitro, né, mostrando também redução da produção do lipopolissacarídeo, né, que é um agente inflamatório produzido por bactérias, né? Então os resultados sugerem que realmente o plantarum ele melhorou essa situação de cultura in vitro e melhorando as bactérias chamadas probióticos, né, que são bactérias nossas amigas. Aqui você tem mais estudos com o reuteri e aqui você vê um aspecto bem interessante que foi a intervenção do reuteri em mucosa inflamada, né, em vivo, também com colite induzida, aqui no caso por um agente muito mais tóxico, que é o ácido trinitrobenzeno sulfônico. E o que eles perceberam? Que o reuteri ele suprime a colite. E eles perceberam que um mecanismo inédito, que não havia sido ainda descrito, de estimulação do gene que controla uma enzima chamada histidina descarboxilase. Ora, essa enzima é a enzima que estimula, que propicia a transformação do aminoácido histidina, precursor da histamina, né? Então a gente se habituou a ver sempre a histamina como algo perigoso para nós, devido ao potencial dela causar todo esse processo, por exemplo, de urticárias, no processo alérgico e tudo mais. Só que a histamina, nós precisamos aprender a histamina como um elemento de verdadeira salvação em muitas situações do nosso organismo, né? Por quê? A histamina, primeiramente, ela é um digestor. Ela é um agente digestor de complexo antígeno-anticorpos, que seria, por exemplo, da gente, quando está tendo uma reação imunológica, em que nós estamos produzindo anticorpos, né, que vão se ligar aos antígenos, isso forma estruturas imensas, né, na nossa circulação, estruturas moleculares gigantescas. O anticorpo já é gigantesco, uma proteína, tipo como o professor falava, né, o professor Luiz Paulo e outros professores lá da UFRJ, né, os anticorpos são trens com vagões assim ilimitados, um número imenso de vagões. Então, essas proteínas gigantescas, quando se fundem aos antígenos, ficam maiores ainda. Se nós não temos histamina para digerir, quebrar isso tudo em pedacinhos, vamos entrar em choque. Rapidamente não vai ter mais circulação. Então, nós precisamos ver a histamina como uma resposta que salva a nossa vida a maioria das vezes, né? Quando vai anafilático, por exemplo, o choque anafilático é isso. Não houve suficiente histamina, ou seja,
a reação antígeno-anticorpo foi tão intensa que não há histamina que dê jeito. Porque a histamina também ela é muito agressiva, né? Ela é lesiva, ela destrói tecidos, então ela também tem controle, as concentrações têm que ser muito baixas, né? Para que a gente possa fisiologicamente lidar com ela, né? Então a gente se lembra muito de histamina através dos receptores H2, que são receptores no estômago, que controlam a produção do suco gástrico, especialmente do ácido clorídrico. Nós temos os receptores H3 no cérebro, que estão sendo muito estudados, ainda é muito misterioso o comportamento da histamina no cérebro, mas já sabemos que ela controla os neurotransmissores, ela controla serotonina, controla catecolamina, controla GABA. Olha a importância, né? Mas nós não sabemos ainda detalhes, né? Estamos descobrindo aos poucos. Então vocês vejam que aqui nesse trabalho com o Helteri, o que foi verificado é que a histamina ajudou nesse processo, evitando que acúmulo de substâncias maléficas ou tóxicas no intestino. Inclusive, o acionamento dos receptores H2 intestinais, ele modulou a presença de células da defesa, né? E mostraram que promoveu o equilíbrio entre o TH1 e o TH2 e realmente, incluindo outras bactérias que também secretam a própria histamina, como lactobacillus rhamnosus, né? Houve um resultado muito interessante, ajudando bastante a controlar esse processo inflamatório intestinal. Então a gente vê como é complexo todo esse processo, né, fisiopatológico, aonde nós vemos substâncias como a histamina, né, que a gente pensaria de imediato sendo liberada no intestino, causar grandes distúrbios, né, e em concentrações adequadas, promovidas pelos probióticos, nós vamos ter um resultado muito positivo, que vai nos ajudar. Aqui, nesse outro slide, nós temos o Lactobacillus plantarum e o Bifidobacterium longo, né, revertendo inflamação intestinal, induzida também pelo trinitrobenzeno sulfônico, que não deixa de ser um detergente também. E ele vai, esse produto, ele vai provocar uma intensa colite, né, nos animais. Então foi testado o tratamento com o plantarum e o Bifidobacterium longo, e o resultado histológico é muito claro, comparado inclusive a um potente anti-inflamatório para essas situações, que é a sulfasalazina medicamentosa. Então nós vemos esse corte histológico partindo de um processo com o TNBS, que deixou essa mucosa toda desorganizada, né? Aqui inclusive com perda já celular intensa, e que foi sendo recuperada lentamente pela adição, primeiro aqui do nosso Lactobacillus plantarum, aí depois, que é o 27, né? Depois entrou o Bifidobacterium longo, já melhorou, mas quando associou os dois probióticos, o resultado histológico ele mostra claramente, já praticamente equivalente ao medicamento muito poderoso que é a sulfasalazina, né? Que nós temos aí para uso nesses processos de doença de Crohn, inclusive, colite ulcerativa, né? Que é um tratamento que responde bem à sulfasalazina. Então o probiótico ele praticamente ele se igualou em eficiência, né? Então não é uma coisa assim empírica, né? A gente está falando de probiótico. O probiótico ele é hoje um remédio, e é um remédio que nós devemos usar sempre que temos problemas intestinais inflamatórios. Aqui você veja aqui essa associação, né? Como ela está bem próxima já do próprio medicamento padrão, né? Bom, aqui agora probióticos revisados aqui em 2019, também na colite ulcerativa. Então eles utilizaram um produto que é o Simprof, né?
É um produto patenteado nos Estados Unidos, né? À base de Lactobacillus rhamnosus, Enterobacterium faecium, Lactobacillus acidófilos e o Lactobacillus plantar. Aqui já foi feito com humanos, então já temos uma resposta àqueles nossos colegas mais exigentes, mais céticos, que nos ajudam. Toda vez que eu participei de grupo de trabalho, eu tive que apresentar, defesas ou argumentos em relação a trabalhos científicos. As pessoas que nos ajudam são aqueles que nos questionam, que nos fazem estudar mais, né? Enfim, aqui no caso, vocês vejam que um estudo com 500 pacientes, então não é pouca coisa, né? Então, o multiprobiótico, ele apresentou uma diminuição na inflamação intestinal desses pacientes com colite ulcerativa, porém não com resposta satisfatória à doença de Crohn, que a doença de Crohn, ela também já tem um componente autoimune. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho também Toll-like receptors e outras vias para melhorar essa situação. Mas com relação à colite ulcerativa causada por agentes químicos, disbiose, alimentação inadequada, enfim, uma série de condições, tá? Não autoimunes, funcionou muito bem, que foi essa associação que nós vamos mostrar as fórmulas para vocês, tá? Aqui, voltando ao nosso louro, volto a dizer, sou fã número 1 do louro. Tomei chá de louro quando era menino, novo, adolescente, para as gripes violentas de influenza que tínhamos lá na minha terrinha, em Petrópolis. Eu saía também sem guarda-chuva, que jovem tem vergonha de usar guarda-chuva, tomava muita chuva. Petrópolis chove demais. Hoje menos, na minha época, que não tinha tanto desmatamento, era tipo 10 dias de sol e 20 dias de chuva. Então a gente saía mesmo e tomava chuva. Então aquelas gripes violentas, minha avó começavam lá com aqueles remedinhos e tal. Depois de 2 dias que o influenza pegando a pau, minha avó chegava, chega, vai entrar o chá de louro. Era meu filho que resolve. Horrível o sabor, né? Mas a gente tinha que tomar. E ficava bom. Era coisa assim, muito rápida, porque a carga de anti-inflamatório do louro é muito violenta. É fortíssima e nos ajuda muito no processo da virose, que já foi um processo até já controlado, mas que permanece de alto nível de citoquinas, que foram liberadas nesse combate ao vírus, né? Por isso que às vezes demora um pouquinho mais a se recuperar. Já matou o vírus, já controlou o vírus, mas está inflamado, né? Citoquina é aquilo que eu sempre falo, não é um negócio que você liga e desliga igual um interruptor, porque você estimulou, você veja, aí voltaram nesse tema, né, no Covid, aí voltou-se a falar direto em tempestade, citoquina, uma coisa que o professor Hélio Paulo já falava desde os anos 80. A Covid ela foi muito interessante, fora a parte trágica, que ela retomou vários estudos, inclusive com o CD8, a questão da imunidade intranasal, como ela é importante, a primeira porta de entrada, tudo isso, né? Então, realmente, aqui a gente volta com o louro, né? E os seus efeitos anti-inflamatórios e melhorando bastante o microbioma intestinal, que foi também em modelo animal, que foi também induzido a colite com o Destran, né? Então, o Destran sódico, o sulfato, né? Sódico de Destran, ele vai produzir colite nos animais, queira ou não queira. E aí depois eles vêm com o tratamento para verificar, né? E realmente ele fala aqui, né, sobre o louro, com os fenólicos, antioxidantes, dizendo que também não foi especificado muito bem com relação ao uso nas doenças inflamatórias intestinais, especialmente a colite ulcerativa. Então foi esse o objetivo, né, do estudo. Eles dividiram os grupos, né, com 1, 2, 3% de adição de folhas de louro em pó no alimento do animal. E o que eles verificaram foi que, realmente, após a coleta das amostras fecais, eles viram que houve uma melhoria muito grande, especialmente eles mediram uma relação de peso do cólon e do corpo, né?
quanto maior o peso do colo é que está inflamado. Então eles foram por aí inicialmente, né? E verificaram que os animais consumiram 2 e 3% de louro, eles tiveram essa relação bem menor. Então desinflamou, com certeza. Daí eles foram a mais detalhes e eles verificaram que realmente houve um aumento das bifidobactérias e dos lactobacilos. Olha que interessante, né? E produção dos chamados ácidos graxos de cadeia curta, né? Que hoje está tão em estudos isso, né? E no caso, o butírico que é o melhor, porque o propiônico, ele inclusive está associado com toxicidade. Não queria adiantar muito o assunto, mas só para lembrar que, no caso de autismo, aumento de ácido propiônico por certas bactérias no intestino estão associados com o desenvolvimento de níveis variados, né, do autismo. Então aqui, quando a gente foca butírico, é o melhor deles. Esse mata bactéria, esse aqui, o butírico, ele combate cândida, né? Não esquecendo que a cândida intestinal é um passinho curto para a candidíase sistêmica, que hoje está tão estudada, que vai causar uma série de problemas na pessoa, inclusive fadiga crônica, óbvio, porque vai estar produzindo anticorpo seguido contra a cândida, né? E aí vai estar sempre cansado. Eu sempre lembro a vocês, produzir anticorpo é uma tarefa que gasta muita energia, muito ATP. Então isso tudo tem que ser considerado. Então realmente foi um estudo muito favorável, mostrando tudo de bom que o louro pôde proporcionar, inclusive com aumento de ácido butírico e o melhor ainda da história, diminuição de Clostridium e bactérias também sulfuradas, que muitas vezes também estão ligadas ao autismo. Clostridium, muita ligação com o autismo. Clostridium perfringens, Clostridium difficile. Como eu sempre digo a vocês, a família Clostridium é uma família barra pesada, porque são produtores de neurotoxinas, né? A gente sempre diz assim, os terríveis tétano e botulismo, mas esses outros Clostridium que eu citei, difficile e perfringens, eles produzem neurotoxinas menos agudas, mas muito deletérias para o cérebro. Atravessam a barreira hematoencefálica e eles vão estar também causando muitos problemas, tá? Então, gente, tudo de bom para o louro. E aí vamos então ver fórmulas que possam nos ajudar. Eu sempre digo, não existe milagre, né? A gente aqui não está fazendo curso de milagre, mas isso ajuda bastante. Isso é comprovado nesses estudos todos que eu mostrei a vocês, não são estudos irrelevantes, muito pelo contrário, são estudos importantes. Muitos deles feitos com humanos, uma grande parte em vivo, então nós precisamos considerar. Agora, precisamos escolher um material de boa qualidade. Eu sempre digo isso na fitoterapia. Não me dei bem com fitoterapia, usei extrato de melissa, usei mulungu, usei aquilo outro, não vi resultado nenhum. Que extrato usou? Extrato seco de boa qualidade? Ou, como dizia um professor querido, que Deus o tenha, Paulo Chione, da UFRJ também, onde estudei, ou é extrato de mato, né? Então, extrato de mato, infelizmente, às vezes você tem fornecedores de baixa responsabilidade. Então, vamos escolher uma boa farmácia como a Fena para nós termos o quê? Uma referência, porque são pessoas sérias que estão envolvidas com a seleção de bons extratos, que vão ter os ativos. Essa que é a questão, o que a gente quer os ativos dos extratos. A mesma coisa acontece com o probiótico. Então, probióticos de procedência qualificada, vocês vejam que nós temos fornecedores como o Lema Supply, como o Coana, que são, assim, fantásticos, né? Os padrões de qualidade, né? Dos produtos deles, né? E, então, óbvio que isso faz toda a diferença, né? Para a gente ter um resultado clínico, né? Senão a gente vai trabalhar com lactobacilos aí, de baixíssima contagem, tipo aí 20 bilhões, como era há 30 anos atrás. 20 bilhões por grama não é nada.
Hoje os bons produtos são de 150 para cima, 120 bilhões, 150, padrão mínimo 100, né, onde eu vejo o pessoal da Avena, ele realmente selecionar esses produtos. Mesmo assim, para até evitar problemas, eu sugiro sempre a prescrição do probiótico em bilhões de colônias, que são unidades de colônias viáveis, né? Então, realmente, isso evita alguns problemas, mas a qualidade da matéria-prima, quando vem com muito baixa contagem, é complicado, tá? Então, as quantidades assim, tipo de 1 bilhão, são quantidades, hoje, padrões. Ninguém trabalha com menos que isso nas formulações. Então, você vai ter 1 bilhão, aqui os nossos maravilhosos lactobacilos plantaram, raminosos, acidófilos, Enterococcus faecium, inulina, o probiótico, Fenolife é um probiótico espetacular, do feno grego. O feno grego é maravilhoso. Feno grego e louro, eu reputo hoje os fitoterápicos mais incríveis com relação a pré-bióticos, e pós-biótico também, para melhorar a colonização dos nossos probióticos, né? Então nós podemos estar utilizando isso. Aqui estão links de estudos que eu coloquei para vocês, né? São links que vocês podem acessar sobre esses estudos com esses probióticos do Simprove. Então isso aqui é o Simprove que a gente adapta no Brasil, é um produto americano muito bem sucedido, né? Aqui nós temos uma verdadeira coleção de probióticos na inflamação intestinal, tá? Alguns eu coloquei 2 bilhões, como Reutério, Plantaro e Ramo Nosso, porque são realmente a tríade poderosa que vai combater o acúmulo de bactérias patogênicas, bactérias oportunistas, porque nós temos as patogênicas clássicas e temos as oportunistas, que são comensais até certo ponto, né? E depois elas podem se tornar patogênicas para nós. Por isso que os probióticos eles são classificados como bactérias amigas, porque em todas as situações já testadas, eles não se tornam inimigos, entendeu? Então eles nem se aproveitam da gente, por isso são realmente os verdadeiros probióticos, assim como os bifidobactérios também. Saccharomyces boulardii, Enterococcus faecium e o nosso Laurus nobilis, extrato seco, que vai nos ajudar. As folhinhas do louro aqui, que maravilhosas, ó. Então, gente, tudo isso aí vai nos ajudar bastante para o tratamento desses processos intestinais. Aqui aquela fórmula associando a vitamina D, o óleo de crio. O óleo de crio, gente, ele vem em cápsulas já prontas. São umas cápsulas, até vou dar uma dica para vocês. As cápsulas verdadeiras de óleo de crio no Brasil, elas têm uma coloração de um arroxeado escuro. São verdadeiras. Se vier cápsulazinha tipo clarinha de ômega 3, não é óleo de crio. E são produtos caros, infelizmente. Essa cápsula do óleo de crio está saindo caro, tá? Mas é muito boa. Em certas situações nós podemos fazer essa associação da vitamina D, 200 unidades, podemos aumentar tranquilamente. Isso aqui é uma dose mínima, né? Usada hoje em dia, nós vamos para 1.000, 2.000 unidades. Em certas situações, usamos 20.000 até 50.000 unidades, dependendo da situação, tá? Mas, assim, podemos trabalhar até 1.000 unidades tranquilamente. O óleo de crio vem já pronto, cápsulazinhas de 500 miligramas, a vitamina D de 200, podemos fazer 1.000, 2.000 sem problema nenhum. O Reutério com o Fenolife, olha que maravilha. Tratamento realmente que a mucosa do intestino ela vai estar nos agradecendo, assim, tipo de mãos postas, né? E deixei aqui por último o tratamento convencional, como por exemplo a mesalazina, podemos usar também a sulfasalazina. A mesalazina eu coloquei porque tem uma literatura bem grande na doença inflamatória, né, na IBD, né, doença inflamatória intestinal, no conjunto geral, até na crise de doença de Crohn, ela ajuda bastante, né?
nós temos aqui o uso de 2,4 gramas no supositório, né? Nós temos aqui, ó, mesalazina 2,4 gramas. Então, realmente, a mesalazina, ela é o tratamento clássico, né? Que ela vai ter uma eficácia comprovada. E isso aí você tá em vários estudos, como eu mostrei, né? Foi comparado aos probióticos, né? Comparou-se até a probiótico aqui atrás. Eu vou voltar rapidinho lá, só para a gente lembrar aqui, ó. Aqui é comparado, ó. O plantarum com o longo comparado à sulfasalazina, tá? Então é importante a gente ter sempre em mente que os nossos probióticos também são poderosos, né? Mesalazina, ela reduz rapidamente o sangramento retal, do retal, inflamação, evacuações. Aqui temos estudos publicados recentes, 2018, né? Então nós temos terapias complementares, né? Obviamente que vai ter que mexer, é aquilo que eu sempre digo a vocês, né? A ortomolecular, a concepção original dela não é ficar só enchendo o vaso para sair por baixo. Só resultado imediato, não. É essa análise mais profunda do ser, da pessoa. Que isso não vai acontecer. Tudo isso que nós estamos falando, né? Doença inflamatória intestinal, colite ulcerativa, doença de Crohn, nada disso vai acontecer sem um histórico da pessoa. Um histórico alimentar, emocional, estilo de vida, tudo isso, né? Então, essa terapia complementar da doença inflamatória, óbvio que vai passar por uma correção de dieta. Não adianta, gente. Paciente que não quer colaborar nisso é paciente que, tipo, fica dependente mesmo de paliativos, né? Que são anti-inflamatórios, os probióticos, uma mesalazina, vai ficar sempre dependente de o que a gente chama de tratamento de sintoma, né? Então, realmente, precisa conscientizar, essas pessoas precisam ingerir mais fibra, tá? Aqui, exatamente nesse tipo de elemento da nutrição, que as associações, né? Nem sou eu que está falando, Associação Americana de Gastroenterologia, associações de nutricionistas nos Estados Unidos, elas são muito claras e colocam os estudos que foram patrocinados, que a ingestão de fibra está baixa. Na sociedade atual, na alimentação atual moderna, está baixa. Nós precisamos aumentar o nível de fibra, porque a fibra ela vai melhorar tudo no intestino. Agora prestem atenção, fibra solúvel sempre associado com fibra insolúvel, as duas. Nós já temos estudos também que o uso de doses altas somente de fibra solúvel, tipo inulina e outras, pode também trazer alguns probleminhas. Então nós temos que associar com celulose, com lignina, com fibras insolúveis, que aí você vai ter a limpeza intestinal em nível mais íntimo e nível mais superficial, as duas limpezas. Eu sempre digo, a fibra solúvel é aquele pincelzinho que tira a poeira do cantinho do móvel. E a fibra insolúvel é o vassourão, que vai passando nas velocidades. Então precisamos associar, nunca esqueçam, depois eu vou dar as fórmulas, tá, gente? Mais à frente eu vou dar as fórmulas de fibras para vocês, tá? Então essas fibras realmente vai ser muito importante. Frutas, legumes e verduras, que além das fibras, os flavonoides. Uma redução, né, gente? O abuso de alimentação carnívora, comprovadamente para o intestino não é bom. Nosso intestino nem é tão perfeito assim para carne, né? O carnívoro ele tem um tubo digestivo mais curto, né? Exatamente porque esse material de putrefação da carne ele tem que ser rapidamente excretado, né? E o nosso intestino é muito longo. Mas nós somos onívoros, né? Então a gente também consegue comer a carne. Mas não vamos abusar, né? Todo dia churrasco não, né? Então isso é muito importante, essa parte da dieta. Aqui também os probióticos, acabamos de falar, independente dos alimentos, a gente fazer suplementação em cápsulas, em jujubas, mastigáveis, o que seja, né? Então uma coisa complementa a outra. A parte dos alimentos funcionais, muito interessante, hoje em dia os alimentos funcionais, né? Vocês que são
nutricionistas dominam isso melhor do que eu, que não sou especialista nisso, né? Mas vocês conhecem bem e isso está sendo muito, muito indicado, tá? Atividade física, não tem intestino que funcione bem com sedentarismo, né? Então precisamos mínimo de uma caminhada. Caminhada praticamente todo mundo pode fazer, até o cardiopata ele pode fazer uma caminhada, né? Caminhadazinha dele a 4 km por hora, meia hora, né? 20 minutos sem problema, né? Se possível diário, né? Então isso vai estimular uma atividade motora, né? Vai estimular uma atividade motora. Também a parte mental, muito importante, né? Nós trabalhamos um momento do dia com uma meditaçãozinha, nós temos cursos até pela internet, temos aí músicas apropriadas, temos uma indução com mestres em meditação que nós vamos, nos ajudam, né? Até em casa podemos fazer, né? E também o profissional, né? O psicólogo, o psiquiatra, que nos ajuda muito também, né? Tudo isso é importante. Aqui agora vamos fazer uma pequena pausa, que eu vou entrar num outro grupo, que são os esporobióticos, ok? Então aqui a gente faz essa pausa, nesse segundo vídeo, vamos partir logo a seguir para o terceiro vídeo do nosso módulo 4, do distúrbios e doenças gastrointestinais. Então vamos agora partir para o terceiro vídeo, espero que vocês fiquem aí, me acompanhem nessa viagem que eu acho fantástica. A gente está podendo falar disso e incorporando conhecimento e informações, né? Que eu tento repassar a vocês do que os meus queridos mestres, especialmente Aeron Pova, eu tive essa bênção de ter todos esses mestres. São poucos que têm essa sorte e eu reconheço isso. Daqui a pouquinho a gente volta, ok? Muito obrigado.